Estamos no quinto e último dia de AgriShow deste ano de 2016. Por aqui já passaram várias empresas expositoras da feira deste ano. Olha, não é porque estamos no último dia que o dia aqui está menos movimentado. A movimentação de pessoas continua. Várias pessoas vindas de todo o país, inclusive de fora do Brasil, circulam pelas ruas aqui da AgriShow. No dia de ontem eu conversava com o presidente da ABIMAQ a respeito da movimentação dessas pessoas e ele disse que o público continua fiel, apesar de ser um pouco menos expressivo em relação ao ano passado, o público é de muita qualidade. Você acompanha agora imagens ao vivo, direto aqui da AgriShow, são imagens aéreas da feira. Você vê que esta feira tem uma expressiva área de 440 mil metros quadrados. São imagens feitas há pouco pela nossa equipe técnica, pelo cinegrafista Tércio, que está acompanhando aqui com a gente toda esta grandiosa grandioso e importante evento do agronegócio do país. Olha, então ontem eu conversava a respeito dessa movimentação de público e o presidente da ABIMAQ, Carlos Pastoriza, falava a respeito deste público tomador de decisão que continua sempre participando da feira. Acompanhe o que ele disse. A Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, ABIMAQ, é uma das organizadoras e realizadoras da AgriShow, que neste ano prevê movimentar R$ 1,9 bilhão em negócios. Carlos Pastoriza, que é presidente da ABIMAQ, conversa com a gente agora a respeito destes números. Pastoriza, mesmo diante de um momento de instabilidade financeira que o Brasil vive, a AgriShow acreditou neste número de negócios, seguindo o mesmo volume alcançado no ano passado. A que se deve esse otimismo? Bom, na verdade é uma expectativa, porque nós ainda estamos no meio da feira, né? Ela só termina na sexta-feira às 18 horas, mas esse otimismo inicial se deve principalmente ao fato de que estamos nos aproximando do final do ano safra, daqui a 2 meses e meio, final de junho, né? Há uma insegurança, como você bem disse, por exemplo, em relação ao anúncio do futuro Plano Safra 16-17, e, neste momento, a insegurança em relação a esse novo Plano Safra, devido à instabilidade política, faz com que, na nossa percepção, vários agricultores e produtores rurais prefiram antecipar suas compras para aproveitar as condições de financiamento existentes nesse Plano Safra ainda, como, por exemplo, os fundos do Moderfrota, que tem taxas de juros interessantes. Não se sabe se essas taxas interessantes serão continuadas no ano safra seguinte. Então, essa antecipação é uma das expectativas que a gente conta com elas para que a gente possa repetir os números do ano passado. O movimento da feira, até o momento, tem atingido as expectativas? Olha, nós não fizemos ainda um recenseamento do volume de vendas. A gente costuma fazer isso no último dia, né? Mas a gente percebeu, por algumas conversas preliminares, de que a qualidade do visitante se manteve, que é o importante. O visitante que tem poder de decisão, né, na área da produção rural, e isso é um dado alvissareiro, no sentido de que a gente consiga, de fato, apesar das dificuldades desse ano, repetir os números do ano passado. Oxalá a gente consiga concretizar isso e anunciar isso amanhã, às 6 horas da tarde. No Brasil, o investimento em tecnologia, ele caminha junto com o investimento em mão de obra qualificada? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse investimento em tecnologia é alguma coisa aparente, né, patente aqui para quem circula pela feira, né? Nós estamos vendo equipamentos, por exemplo, que estão fazendo uma verdadeira revolução tecnológica, como, por exemplo, equipamentos da assim chamada agricultura de precisão, que usa, por exemplo, informações de satélite que, acopladas a um GPS no equipamento e a um mapeamento eletrônico da área a ser plantada, permite você fazer com precisão absoluta, por exemplo, a fertilização com precisão de cada metro quadrado da tua área agrícola. Portanto, otimizando o uso de fertilizantes, minimizando o gasto de defensivos e de fertilizantes, e com isso também fazendo uma agricultura mais sustentável. Essa é a grande revolução pela qual nós estamos passando aqui. Em paralelo com isso, está havendo também uma revolução no sistema de produção. Nós estamos tendo uma terceira revolução no setor agro, que é o chamado ILPF, a integração lavoura, pecuária e floresta. É um sistema de produção
que nós teremos a partir do ano que vem, inclusive, uma área de demonstração aqui na área dinâmica da AgriShow, com uma pequena fazenda em que se verá integrado a floresta, a pecuária e a agricultura, intensificando a produção agrícola, fazendo uma sinergia entre a floresta, a pecuária e a agricultura, com um rodízio inteligente, e com isso aumentando bastante a produtividade da mesma fazenda, com a mesma metragem, e fazendo isso de uma forma mais sustentável. Essa, eu acho que é a grande revolução que nós vamos assistir no Brasil, que junto com a revolução tecnológica dos equipamentos, que eu já mencionei, vai fazer com que a produtividade brasileira exploda sem precisar consumir nenhum hectare a mais de área. Para a gente finalizar, Pastoriza, o agronegócio do Brasil vem evoluindo em várias frentes, uma delas a tecnologia, mas qual que é o maior desafio, o desafio mais significativo que o agro do país ainda tem para superar? O grande desafio, e acho que, de novo, a integração lavoura, pecuária e floresta pode ser um instrumento para vencer esse desafio, é aproveitar as dezenas de milhões de hectares agricultáveis que o Brasil tem e que estão hoje degradadas por uma pecuária feita não de uma maneira correta no passado. Então, essas áreas degradadas de pecuária hoje ociosas podem, através de uma integração lavoura, pecuária, floresta, serem recuperadas e explodir a produção brasileira de grãos e de carne sem derrubar um único hectare de floresta. Esse eu acho que é o nosso desafio alcançável. Aliás, somos, acho que, o único país do mundo que tem esses milhões de hectares de áreas agricultáveis disponíveis, apenas esperando para serem recuperadas e aproveitadas e passarem a ser produtoras de carne e de grãos. Pastoriza, muito obrigada pelas informações. Juliana Comparim, para o SBA. Tá aí o bate-papo que eu tive ontem com Carlos Pastoriza, presidente da ABMAC, uma das entidades realizadoras deste grande evento que a gente está cobrindo por aqui, a AgriShow. Olha, por aqui a gente dá uma pausa nos assuntos AgriShow para saber agora como está o mercado financeiro nesta sexta-feira. Quem traz os destaques é Fabiano Reis, direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Oi, Fabiano, boa tarde para você, boa tarde a todos por aí. Como que opera o mercado nesta sexta-feira? Olá, Juliana, boa tarde a todos aí na AgriShow, último dia de cobertura de uma semana sensacional para o agronegócio brasileiro. Uma boa tarde para você e que acompanha a partir de agora, né, as informações de mercado da Agricultura BR. A Agricultura BR começou com a Juliana lá em Ribeirão Preto, segue por aqui agora falando a respeito do mercado. E agora, nesse bloco, vou trazer os destaques para o dólar, soja operando em Chicago e também como é que está a soja na Argentina. Então, começo logo trazendo o dólar. Vamos saber como é que está a operação com a moeda norte-americana no Brasil, que hoje oscila negativamente. Ontem já caía para menos de 3,50, hoje cai mais um pouco, cai 1,37%. Dólar comercial opera agora R$ 3,45 mais 2. Assim vem os negócios com dólar no Brasil. É nova queda. Neste momento, a alteração que está acontecendo no Brasil tem a ver com a política. Está tendo depoimento neste momento do José Eduardo Cardoso, ele que agora é advogado-geral da União, está explicando as pedaladas fiscais no Senado brasileiro, na comissão que trata exatamente do impeachment. Isso mexe com a situação de mercado no Brasil, principalmente com o dólar. Eu lembro sempre que não está tendo aquela atuação do Banco Central para jogar o dólar para baixo. E também ressalto que, para alguns analistas de mercado financeiro, o dólar no Brasil deve recuar a R$ 3,30. Essa é a expectativa de muitos analistas de mercado financeiro. Agora, falando a respeito do mercado da soja. O mercado da soja tem tido motivos para subir. Esses motivos, eles são dos próprios norte-americanos, que têm registrado vendas melhores, como nós trouxemos no dia de ontem, com o relatório de vendas e exportações, mas também com as situações de risco sobre a produção de outros países, principalmente na América do Sul. Daqui a pouco eu vou trazer para o Agricultura BR que a soja na Argentina, a estimativa da Bolsa de Cereais de Buenos Aires é de 4 milhões de toneladas abaixo daquilo que eles previam há 2 semanas, e mais do que isso, na última semana continuou chuva e a expectativa também
do que deve acontecer nas próximas semanas daqui a pouco. Antes, vamos ver como é que vem o mercado da soja em Chicago. Soja em Chicago, neste momento, pode trazer aqui na tela, vem caindo um pouco, cai entre 0,3% até 0,4% nas posições de mais curto prazo. Observe que a posição de maio, que hoje já testou em 10 dólares e 27 centes por bushel, vem a 10 dólares 14 centes mais 75 bushel. Julho, 10 dólares 23 centes mais 50 bushel, queda de 0,38%. Queda também de 0,38% na posição de agosto, que vem a 10 dólares 24 centes mais 50 o bushel. Setembro, com queda de 0,46%. Negócios a 10 dólares 11 centes mais 75 bushel. Essa posição já chegou a 10,25 no dia de hoje. Também ressalto que tem muita gente aproveitando, os valores subiram bastante durante essa semana. Tem gente que aproveita também para realizar vendas e, com isso, aumentar sua rentabilidade. Então, nós temos soja, são aqueles fundos de investimento que, aos poucos, pode-se dizer que passo a passo, vão permitindo para a soja. Você pode perceber que soja tem um novo patamar de negócio. Piso de pelo menos 10 dólares por bushel, essa posição é importante, ainda mais com o dólar no Brasil, que recuou de uma margem média de R$ 4,00 agora para baixo de 3,50, na verdade. Até a última semana vinha uma margem de 3,50, agora já começa a dar indícios de que vem para baixo disso também. Agora vou ressaltar a notícia do dia. Na tarde de ontem foi apresentado, como acontece em todas as quintas-feiras, o relatório da Bolsa de Cereais de Buenos Aires. E a Bolsa de Cereais de Buenos Aires fez aquilo que já se esperava, aquilo que o Agricultura BR já adiantava já há várias semanas. Manteve a sua previsão de produção, com viés de queda. Essa questão do viés de queda é porque a Bolsa de Cereais manteve 56 milhões de toneladas de média e de expectativa de produção, abaixo dos 60 milhões que trazia há exatamente 15 dias. Os motivos para que isso ocorra foram as fortes chuvas que atingiram importantes áreas de produção na Argentina, principalmente as províncias de Córdoba, província de Buenos Aires e também, lembrando que a província de Santa Fé é uma das mais atingidas pelas chuvas que atingiram a última semana. Com isso, o avanço de colheita lá na Argentina é o mais baixo dos últimos 10 anos. Ele tem um avanço bastante preocupante para a colheita de soja na Argentina e nós tivemos por lá, de acordo com os números que foram apresentados nesta tarde de quinta-feira, o atraso de 37,6% comparado àquilo que acontecia no mesmo período do ano passado. Portanto, o atraso na Argentina. Vamos ver agora os números, e esses números agora da Bolsa de Cereais de Buenos Aires mostram situações interessantes. Vamos começar trazendo como é que está a situação de produção na Argentina. Aqui são as últimas semanas que foram divulgadas pela Bolsa de Cereais de Buenos Aires. No dia 24 de março, previu 58 milhões de toneladas. No dia 31 de março, subiu para 60 milhões. Nós tivemos, no dia 14 de abril, a previsão de 60 milhões de toneladas produzidas, e aí veio aquele resultado, as chuvas não cediam na Argentina, baixaram na última semana para 56 milhões de toneladas. Na tarde de ontem, fortaleceram esse número de 56 milhões de toneladas com viés de queda. Pode ser reduzida ainda mais a previsão de produção na Argentina. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, agora no mês de abril, trouxe a previsão de 58 milhões e 500 mil toneladas. A expectativa é que o Departamento americano também traga para baixo a sua previsão de produzir lá na Argentina. O último gráfico mostra como é que está a situação da Argentina em relação às áreas. Você tem aqui a área de colheita, a área semeada foi de 20 milhões e 100 mil hectares, perderam 1 milhão de hectares, exatamente. A área que não dá para colher na Argentina é de 1 milhão de hectares. A área de colheita, portanto, baixou para 19 milhões e 100 mil hectares. A área colhida até agora, 4 milhões 629 mil 192 hectares. Percentual de colheita atinge 24,2% na Argentina. A Argentina que vai sofrendo com as questões ligadas às chuvas fortes que atingiram o país. E claro que isso prejudica a colheita, a produção daquele país. E olha, vamos saber então o que acontece então com a Argentina nos fatores climáticos, porque esses números aqui têm dado peso, ou ajudado a dar peso nos negócios na Bolsa de Chicago para a soja, porque enquanto tiver ameaça sobre a produção sul-americana,
faz com que a soja mantenha um elevado, né? Continue subindo na Bolsa de Chicago. Abril foi um mês difícil para os argentinos, muita chuva. Vamos conversar com a Nadiara Pereira para saber se na Argentina o clima pode melhorar, ficar um pouco mais seco e com isso facilitar a colheita do país vizinho. Nadiara, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que nos assistem. Agora o clima volta a beneficiar, sim, as atividades no campo. Depois desse mês de abril, com chuvas bem acima do que é normal, por causa de um bloqueio atmosférico que impediu o avanço dessas frentes frias pelo interior da América do Sul. Agora tivemos o rompimento do bloqueio atmosférico e a frente fria, que estava praticamente parada entre Rio Grande do Sul, norte da Argentina e Uruguai, ela conseguiu avançar pelo interior do país, espalhando chuvas pelo interior do Brasil e, com isso, na Argentina o ar seco e frio ganhou força. Tivemos temperaturas bem baixas sobre o país vizinho e agora, para os próximos 5 dias, a expectativa é de tempo mais seco em grande parte das áreas produtoras. Aqui na área de Entre Rios, Buenos Aires e também Córdoba, que ficam nesta área do mapa, não tem previsão de chuva forte até o dia 3 de maio. No próximo período, do dia 4 ao dia 8, a gente observa que tem algumas pancadas de chuva na fronteira com o Uruguai, na faixa oeste do país, mas nas principais áreas produtoras de soja que ficam nesta região, não tem previsão de chuva significativa. Então, pelo menos até o dia 8 de maio, situação bem confortável para as atividades no campo. Apesar de que agora as perdas já são reversíveis, irreversíveis por causa das chuvas fortes durante o mês de abril, mas por enquanto agora, então, para os próximos dias, expectativa de melhora. Entre os dias 9 e 13 de maio, voltam a ocorrer pancadas de chuva em quase todas as áreas produtoras, mas nada comparado às chuvas fortes que ocorreram durante o mês de abril. Neste período serão só chuvas isoladas e com baixos acumulados que não devem trazer transtornos para a agricultura. Fabiano. Obrigado, Nadiara Pereira. Daqui a pouco ela retorna, sempre trazendo informações importantes sobre a previsão do tempo no Brasil e também em outros importantes países e regiões produtoras de grãos. Ela, no caso, a Argentina, claro, traz influência direta sobre os negócios aqui na América do Sul e em todo o mundo, tem ajudado a dar suporte para os negócios na Bolsa de Chicago. E olha, ainda hoje, você já sabe, daqui a pouco a Juliana volta, traz mais destaques da AgriShow. Hoje é o último dia dessa que é a maior feira agrícola da América Latina. E daqui a pouco você tem posicionamentos a respeito desse Plano Safra, o Plano Agrícola Pecuário 2016-2017, que foi adiantado. Foi adiantado e bastante, em quase 2 meses o seu lançamento. Você vai saber a opinião de muita gente a respeito deste assunto. Lembrando que esse lançamento acontece na próxima quarta-feira, dia 4, e o Agricultura BR começa mais cedo para trazer todos os destaques para você. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes. Agricultura BR de volta, se você chegou agora, seja bem-vindo. Olha, essa semana é especial, uma semana com a programação, boa parte do programa lá da AgriShow em Ribeirão Preto, a maior feira da América Latina, a maior feira agrícola da América Latina. A Juliana Comparim está lá, outra âncora do programa. Daqui a pouco ela volta trazendo tecnologia, trazendo informação, neste que é o último dia que nós temos de feira. Claro, quem não pôde estar em Ribeirão Preto, acompanhou aqui no canal do Boi, aqui no Agricultura BR, essa que é a maior cobertura da AgriShow do país, cobertura televisiva do país, acontece aqui pelo canal do Boi. E se você perdeu alguma coisa, não tem problema, porque você, além de conseguir acessar todos os programas do Agricultura BR dessa semana e também de todas as outras anteriores, mas dessa em especial que aconteceu o AgriShow, lá no nosso canal, o canal do YouTube do Canal do Boi, você vai encontrar também ali uma pasta especial, um canal especial escrito AgriShow 2016. Ali tem uma série de gravações, reportagens feitas com grandes empresas do agronegócio, posicionamento de quem está lá, posicionamento de produtores rurais, de parceiros do sistema brasileiro do agronegócio. E esses posicionamentos são sobre tecnologia, sobre negócios, sobre a economia do país e outros assuntos que estão diretamente ligados ao seu negócio. Então, se perdeu, não tem problema, entra no nosso portal, você vai entrar lá no portal do sba1.com, entra no blog do Agricultura BR, aí você encontra o caminho para o YouTube e aí você acha todas essas informações, o material que fica lá para você, produtor rural, conseguir ver também com tranquilidade, para acompanhar
acompanhar essas informações, então não deixe de acessar, você tem ali muita informação que foi colocada durante toda essa semana por nossas equipes de jornalismo que estão em Ribeirão Preto, comandados pela Juliana Comparim, que está lá trazendo o Agricultura BR. Bom, daqui a pouco ela entra aqui no programa, porque antes a gente vai continuar falando um pouco mais de mercado, e eu quero trazer em destaque agora o mercado em Nova York. Nova York, falando a respeito do café arábica, eu sempre lembro aquela relação que se tem do Brasil com o café negociado em Nova York, porque o Brasil é o principal produtor de café arábica do mundo, é o maior exportador também, e isso traz influência direta sobre o que acontece com o café, os negócios com o café em Nova York. Primeiro, o Brasil está colhendo. Então, Brasil colher café, colocar mais café no mundo, nesta que deve ser uma colheita recorde para o café, inclusive a colheita adiantada em pelo menos 30 dias, em parte da área produtora de café arábica do país, é um indício de que os valores têm uma pressão de queda. Por outro lado, quando o dólar aqui no Brasil oscila muito, por exemplo, quando o dólar oscila para o campo positivo, os negócios em Nova York, pelos operadores de mercado, eles acabam colocando pressão negativa para baixar o valor do café em Nova York em libra-peso. Isso porque ele sabe que o produtor brasileiro aqui vai receber mais em reais. Agora, quando o dólar cai bastante, normalmente nós temos o fator inverso. O café em Nova York acaba ganhando um pouco. Então, hoje nós temos pelo menos dois elementos contrários influenciando negócios com café em Nova York. Colheita no Brasil, que deve jogar o valor do café para baixo, e temos também o dólar cedendo no Brasil, que pode jogar o valor do café em dólar para cima. Vamos saber o que acontece por lá, porque predomina a ação do dólar caindo no Brasil. Então, o fator de positivo para o café subir em Nova York predomina neste momento, e a posição de maio vem negociada a $1,21 mais 60 libra-peso, alta de 0,99%. Posição aqui de maio vem num negócio mais forte, né, o valor mais alto negociado no dia. Posição de julho, $1,22 mais 45 a libra-peso, alta de 1,24%. Setembro, $1,24 mais 30 libra-peso, alta de 1,26%. E dezembro, alta de 1,07%, negócios a $1,26 mais 50 por libra-peso. Então, o café arábica em Nova York, neste momento, vem com os negócios, as posições, principalmente de maio, né? Mas as outras três posições vêm praticamente nos maiores valores que foram negociados nesta sexta-feira, portanto, negócios em alta para Nova York. Eu continuo falando sobre café, continuo falando sobre café arábica e agora falando sobre a Bolsa Brasileira, a Bolsa Paulista de Café. Normalmente, por lá são poucos negócios, mas uma coisa que chama atenção quando nós falamos sobre o café arábica negociado na Bolsa de São Paulo é que ele costuma acompanhar o que acontece em Nova York. Então, se nós temos um movimento de alta em torno de 1,2%, 1,3% em relação ao que acontece nas posições de mais curto prazo em Nova York, tem uma tendência forte de que isso esteja acontecendo também na Bolsa de São Paulo. Então, vamos saber como é que vem o café arábica em São Paulo, Bolsa Paulista. Nós temos aqui alta, mas não acompanha. Essa alta não é aquela que acontece lá em Nova York. E há uma redução no número de contratos também. Posição de setembro vem com apenas 490 contratos a $145,40 por saca de 60 quilos. A queda é de 0,52%. Aliás, a alta, né? Que queda. Alta de 0,52% agora para a posição de setembro. A alta também para a posição de dezembro, quase 1%, alta de 0,98%, mas apenas 170 contratos negociados a $149,10 por saca de 60 quilos. Dando sequência aos destaques, você viu como é que estão os negócios na Bolsa de Nova York para o café arábica. Essa é determinante para os negócios com café arábica no Brasil e em todo o mundo. Viu também como é que está em São Paulo. São Paulo acaba acompanhando sempre em Nova York. O número de contratos é bastante pequeno. E agora você vai ver como é que está a referência para o café Robusta na Bolsa de Londres, na plataforma Life. É importante lembrar que o café Robusta, ele traz algumas referências importantes para os maiores produtores e exportadores de café Robusta ou Conilon do mundo. Bom, o maior produtor, você sabe, é o Vietnã, e o segundo do produtor de café Conilon do mundo é o Brasil, e é o segundo maior exportador também desta variedade. Vamos saber agora então como é que estão os negócios com o café Robusta. É a Bolsa de Londres em destaque, hoje em alta. Posição de maio
maio ganha 0,58% a 1.551 dólares por tonelada. Julho, alta de 0,69%, a posição é negociada a 1.589 dólares por tonelada. Setembro, 0,62% de alta a 1.608 dólares por tonelada. Novembro, vem com 1.625 dólares por tonelada, elevação de 0,49%. Observe aqui, pode voltar aqui um pouco para o estúdio, você observa aqui a segunda coluna, que é essa onde aparecem os últimos negócios, e observa também essa daqui, cotação máxima, é a penúltima coluna da sua esquerda para a sua direita do seu monitor, do seu vídeo. Portanto, você pode comparar uma com a outra, elas vêm praticamente iguais. Elas vêm praticamente iguais, o que significa que o café robusta negociado na Bolsa de Londres, ele vem nos maiores valores negociados no dia, portanto alta e alta interessante também para o café robusta na Bolsa Londrina. Essa semana é muito especial porque é a semana da AgriShow e você tem aqui no canal do Boi, no Agricultura BR, a maior cobertura televisiva do país. Vamos voltar então a Ribeirão Preto, lá está a Juliana Comparim. Durante toda essa semana ela tem trazido as informações e feito a maior parte do programa, inclusive, de lá. Juliana, tem mais destaques aí da AgriShow, que está no último dia, mas o movimento atrás não nega, né? Continua muito movimentada, continua com muitos negócios. É isso mesmo, Fabiano. O quinto e último dia de AgriShow acontecendo por aqui. O movimento segue ainda bastante frequente. Agora começou a chover por aqui. A primeira chuva que a gente registra ao longo de toda a semana. Durante essa semana, você de casa acompanhou com a gente que o tempo mudou bastante. Segunda-feira começou com um tempo bastante ensolarado, muito quente por aqui. Na terça-feira já ficou uma temperatura mais amena. Quarta e quinta-feira fizeram dias de frio e hoje o clima está um pouquinho mais ameno, está nublado e está chovendo neste momento. Olha, a chuva não é tão forte, é uma garoa fina, mas que chega aqui, então o pessoal já sai um pouquinho dos estandes para se cobrir um pouquinho dessa chuva, né, para se proteger. Mas já o tempo não está tão encoberto assim, já essa chuva vai embora e volta a deixar o clima um pouquinho mais favorável para os passeios pela feira. Olha, a gente vai apresentar agora sim, Fabiano, mais uma tecnologia que está à mostra aqui na AgriShow deste ano. Está à mostra pela primeira vez. É uma construção residencial para casas urbanas ou também casas no campo, que utiliza um meio bastante sustentável. Quem conta para a gente sobre essa nova tecnologia é a Rafaela Fávaro, que já está lá embaixo, a postos, para falar a respeito da Vetor Steel. Não é isso, Rafa? É com você daí. É isso mesmo, Ju. A gente está aqui enfrentando essa chuvinha, porque, como você disse, ela é a primeira da AgriShow e a gente tem que passar por todos os climas aqui. Foi muito sol na segunda, muito frio nos outros dias e agora, para encerrar uma chuva, quem está aqui do meu lado é o Alberto, ele que é o arquiteto da Vetor Steel e vai contar um pouco mais sobre essas informações. Alberto, primeiro, a grande novidade é vocês estarem aqui na AgriShow, é a primeira vez que vocês vêm para a feira. Qual que é o balanço que você faz, a importância de estar num evento como esse? A experiência tem sido ótima, a gente está recebendo uma quantidade de visitantes e interessados que impressionou, então foi uma experiência fantástica para nós. Bom, vocês trouxeram aqui algo muito diferente, é uma construção que ela é totalmente sustentável, não usa água e ela tem algumas coisas que ela tem de benefício em relação à construção tradicional. Eu queria que você contasse um pouco. A gente tem casas ou qualquer tipo de construção feitos em 1/5 do tempo convencional. As casas não utilizam água, como você já disse, não produzem resíduos na sua construção. Você tem paredes maiores do que as paredes convencionais e você tem uma casa com o mesmo conforto térmico e acústico das casas convencionais. E quais são os materiais usados na fabricação desta casa?
A gente tem no espaço interno, nós trabalhamos com gesso acartonado, no espaço externo nós temos as placas de OSB revestidas com placas cimentícias e o acabamento final pode ser qualquer coisa, cimento, cerâmica, pintura, qualquer elemento construtivo que a pessoa queira dar no acabamento final, ela consegue colocar. É uma casa que não tem fundação, mas ela tem a mesma segurança da construção tradicional? A mesma segurança, um único radier consegue atender, a casa é presa por chumbadores químicos. O apelo no Brasil é que é uma casa ecológica, o apelo no Chile e em outros países é que é uma casa que vai resistir a terremotos e etc. Ela vai ficar em pé. Bom, e qual que seria a grande vantagem para o homem do campo ter uma casa como essa, que ela é construída mais rápido e ela pode ser movida de um lugar para o outro? Se tiver a necessidade e o projeto sendo preparado para isso, ele consegue fazer o manejo da casa. E há alguns acabamentos específicos para o campo, então você pode colocar aquela chapa e a casa já está pronta. E ele pode transportar, portanto, de um lado para o outro da fazenda ou até de uma fazenda para outra? Pode, desde que seja preparado para isso, ele vai pegar um caminhão Munk, colocar a casa em cima, fazer o transporte e pousar num novo lugar. Essa casa que é mais moderna custa mais caro do que uma casa tradicional? Não, via de regra, os custos são muito semelhantes, mas se a gente tiver uma escala de produção, a tendência é que o metro quadrado seja mais barato. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui. Bom, Ju, eu volto com você aí nos estúdios, a gente fica aqui aproveitando essa chuvinha da AgriShow 2016. A chuva está um pouquinho mais forte agora, né, Rafa? A gente vê daqui de cima, mas já com certeza ela diminui e os trabalhos voltam a acontecer com mais intensidade. Olha, o Agricultura BR vai para um breve intervalo agora, aqui direto de Ribeirão Preto, São Paulo. Já estamos de volta e eu já deixo um convite feito aqui. No próximo bloco tem entrevista com uma grande empresa do setor da pecuária de corte e pecuária leiteira. Então você, pecuarista, não perca, nós voltamos já. Agricultura BR de volta, direto de Ribeirão Preto, São Paulo, onde está acontecendo neste momento a AgriShow 2016. Ao longo de toda esta semana, você tem acompanhado a cobertura ao vivo, direto desta grande feira agrícola do país, que é a mais importante da América do Sul. Você vê imagens aéreas feitas há pouco pela equipe de cinegrafistas do Canal do Boi, mostrando esta área imensa, repleta de novidades em tecnologia agrícola e pecuária do país. A área da AgriShow deste ano ocupa uma extensão de 440 mil metros quadrados, são mais de 800 marcas expositoras, muita tecnologia, muitos negócios rolando por aqui. Hoje é o 5º e último dia da AgriShow, mas os eventos continuam acontecendo. Pessoas de fora continuam chegando à feira para acompanhar todas essas novas tecnologias nesta que é a maior vitrine do agronegócio. Tudo que é tendência no agro você encontra primeiro aqui na AgriShow. Olha, nós seguimos com o programa agora aqui do estúdio do Canal do Boi, direto da AgriShow, montado para levar especialmente para você todas as novas tecnologias. E eu converso agora com mais uma empresa muito importante do setor do agro do país, que é a Casale. A Casale possui soluções para a pecuária no Brasil, desenvolve equipamentos para levar cada vez mais rentabilidade ao produtor. E eu recebo dos nossos estúdios Jaqueline Casale, ela que é zootecnista e gerente de projetos da empresa. Jaqueline, a AgriShow é um evento muito importante para vocês da Casale. No ano de 2015, você me contava há pouco que o faturamento da empresa gerado na AgriShow representou 1/5 de todo o do ano, né? Qual que é a participação de vocês agora? Qual que é o balanço que você faz em mais essa edição da AgriShow chegando ao fim? Boa tarde, Ju. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Realmente, 2015 foi recorde para a Casale. Nós fechamos a AgriShow com realmente 1/5 do faturamento. Foi muito representativo. A AgriShow é uma feira muito importante para a empresa. Nós estamos há 23 anos na feira, então, desde o início, a Casale participa. Temos aqui... Por que é muito importante? É o início do confinamento, né? É o início do ciclo aí, o invernista vai colocar o gado no coxo. Então, o pecuarista vem mais animado, já está aí, né, com o pé
com o pé no confinamento. Então, esse ano a gente estava assim, não sabia o que vai ser, o que ia ser por conta da economia, crise política, crise de confiança mesmo, mas estamos fechando a semana com um bom resultado. Provavelmente vamos fechar um pouquinho acima de 2015, o que é muito bom frente à política, ao momento da economia, exatamente. Então, a AgriShow é uma feira muito importante para a empresa, para a Casale. E nesse ano vocês trouxeram, além das novas tecnologias, um diferencial, né, que foi o Circuito do Conhecimento. Conta para a gente como que funcionou e qual que foi a receptividade dos pecuaristas para este serviço que vocês ofereceram por aqui. Perfeito. A Casale tem o objetivo de trazer não só as soluções, mas também mostrar o que tem de melhor em estudos técnicos mesmo, até trazer pecuaristas para contar um pouco sobre casos de sucesso. Então, o pecuarista gostou, apesar de ser um pouco difícil, às vezes, de levar para dentro da sala para ouvir um pouco de conhecimento, mas o resultado é sempre positivo, todo mundo sempre gosta. E em relação aos lançamentos que vocês trouxeram para a feira, conta para a gente um pouquinho sobre essas máquinas. Ju, a gente trouxe esse ano a linha Rotor Mix com um diferencial de suplementação a pasto. Vocês estão vendo aí na imagem, essa máquina tem uma bica prolongada e um rodado tandem. É um kit de suplementar a pasto, além, então, de distribuir a pasto, que a gente já tinha a linha feeder, né, SC, de semi-confinamento, a gente trouxe esse ano a Rotor Mix com esse kit opcional. E você comentou agora a respeito da suplementação a pasto. Ela é uma tendência aqui no Brasil? Perfeito. Como vocês sabem, aproximadamente 90% do nosso gado abatido é engordado a pasto. Então, hoje, cada vez mais, o pecuarista está muito voltado para o aumento da produtividade, rentabilidade, encurtar o ciclo, né, não só de engorda, mas cria e recria também, ter mais resultado, engordar mais arrobas por ano, né, colocar mais animais no pasto por ano. Então, fazer o giro, quanto mais arrobas por hectare, melhor. Então, a suplementação a pasto, ela permite isso. Hoje, a gente tem o sistema do Boi 777, né, bastante difundido pela APTA, no Brasil, afora. Então, é um sistema muito bom, porque você consegue engordar, e o animal consegue ganhar 7 arrobas por ciclo, né? Então, cria, recria, engorda, e otimizar, então, aumentar esse ganho. E essa linha de semi-confinamento vem em linha com essa estratégia. Um outro lançamento que vocês trouxeram foi a máquina que recolhe a palha de cana e é para ser destinada a 2 fins, né? Para alimentar o gado e também por fim de biomassa para produzir energia. Perfeito. A energia renovável é cada vez mais tendência, né? Então, nós trouxemos a CRC 180 biomassa, voltada para recolher, ela recolhe e pica a palhada da cana. E aí usar para as grandes usinas, para fazer aproveitamento, bioenergia. Então, a Casale está entrando nesse setor, né, através dessa máquina. É uma máquina de alta produtividade, então ela produz 4 toneladas hora. Então, apesar dela ser pequena, ela tem uma alta rotação. E ela vem com alguns diferenciais de revestimento em aço inox, proteção das facas de carbeto de tungstênio, o que dá uma maior durabilidade, afiação das facas automáticas. Então, tem vários diferenciais para esse equipamento também. Ok, o pessoal, então, que veio até a AgriShow teve a oportunidade de conhecer a Casale. E para aquele ainda que não veio, você ainda tem tempo. A AgriShow encerra hoje às 18 horas, pelo horário de Brasília. Tem a tarde inteira para conhecer essas novas tecnologias. E, Jaqueline, para aquele produtor que está longe, não vai poder vir desta vez, vocês estarão em outros eventos também, né? Sim, nós participamos, agora os próximos são a Expo Zebu, aqui próximo, né, mas aí pega todo Minas Gerais, sul de Minas, e Agro Brasília. Então, fica o nosso convite, a Casale estará lá à disposição de todos para esclarecer dúvidas. Estamos à disposição, Ju. Obrigada. Jaqueline Casale, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso para a empresa em mais este ano. Obrigada. E o Agricultura BR segue por aqui, já tem mais tecnologia direto da AgriShow. Por enquanto, você acompanha cotações de mercado.
Você acompanhou aí as cotações do arroz em casca e arroz beneficiado no estado do Rio Grande do Sul, de acordo com o IRGA, o Instituto Rio Grandense do Arroz. Olha, como estamos falando de cereais, cotações de cereais, vamos continuar vendo mais informações de mercado para outros cereais produzidos na região sul do país. Vamos agora acompanhar o mercado do trigo, tanto no estado gaúcho quanto no estado paranaense. Você acompanha comigo na sua tela os indicadores para o trigo no estado do Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, que nesta última quinta-feira registrou uma baixa em relação à cotação registrada na quarta-feira. O valor da tonelada do trigo foi ontem negociada no estado gaúcho por R$ 681,65, registrando uma baixa de 0,24% no dia. Ainda assim, no acumulado do mês de abril, o preço do trigo no Rio Grande do Sul já soma alta de 2,73%. A gente pode mudar a tela agora para trazer as informações sobre o trigo no estado do Paraná. Ontem, mais uma valorização foi registrada, com o preço alcançando R$ 772,53. A alta no dia foi de 0,23%. O trigo no estado paranaense, que nos últimos dias vinha registrando baixas acumuladas para abril, agora já soma alta. Com essas altas anotadas nestes últimos dias que você vê aí na tela comigo, o preço do trigo no estado paranaense já alcançou alta de 0,39% neste mês de abril. Agora a gente acompanha mais cotações do cereal para o estado paranaense, mas em cada município produtor. Veja. Muito bem, a Agricultura BR segue ao vivo nesta sexta-feira, sendo transmitido direto de Ribeirão Preto, São Paulo, na AgriShow, e também de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, onde Fabiano Reis tem as últimas informações de mercado e as últimas notícias da política nacional do agronegócio aqui no país. Neste momento, nós vamos voltar a Campo Grande, porque o Fabiano tem mais destaques do mercado internacional, não é isso, Fabiano? É isso sim, Juliana. Daqui a pouco a gente volta aí com você, com a Ju, que está trazendo as últimas informações da AgriShow, último dia. Portanto, não dá mais tempo para ir em Ribeirão Preto, mas você acompanha. Você que não teve a oportunidade esse ano de ir até Ribeirão Preto, de acompanhar a AgriShow 2016, não tem problema, você acompanha aqui pelo canal do Boi e acompanha também pelas nossas mídias sociais, porque nas nossas mídias sociais, eu já disse, você tem todo o acompanhamento, todas as reportagens, a programação ao vivo gravada, você tem lá no nosso canal do YouTube. Então, acesse o blog da Agricultura BR, que você encontra os caminhos e aí você vai achar todas essas informações. Mas por aqui a Juliana destacava que eu vou falar de mercado internacional e vou mesmo. Vou falar do trigo agora, trigo negociado na Bolsa de Chicago, trigo que teve uma motivação um pouco melhor essa semana, teve vendas e exportações mais interessantes para este cereal lá nos Estados Unidos. Vamos saber agora como é que vem os negócios por lá então. É trigo em Chicago apenas no mais curto prazo recua. Nós temos a posição de maio recuando 0,31% neste momento, negócios a $4,74 por bushel. Posição de julho com alta, aí a posição de julho sobe 0,36% a $4,87 mais 25 por bushel. Setembro, 0,40% de alta, $4,97 mais 25 por bushel. E dezembro, $5,15 mais 25 bushel, alta de 0,58%. Então, as posições com trigo, em linhas gerais, no mais curto prazo, vem alta, com exceção da posição de maio, mais curto prazo, que vem com ligeira queda neste momento. E olha, eu aproveito para convidar você que está acompanhando a Agricultura BR a participar do programa. Então participe conosco, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 6796562266. Nós vamos ter o maior prazer em receber a sua mensagem. Recebemos muitas mensagens durante essa semana, tivemos centenas de acessos nos programas gravados da AgriShow. Obrigado pela sua audiência também fora da TV, na internet. Obrigado pela sua audiência aqui no Agricultura BR. Mas você pode mandar também sua foto, seu
seu vídeo. Se você está na AgriShow, não tem problema, manda também o vídeo do que você está vendo por aí, porque a gente vai ter o maior prazer ainda em exibir ainda essa semana. Então até o final do programa de hoje para exibir aqui o que você enviar aqui pelo WhatsApp, fotos e imagens aí da AgriShow. Aí você pode mandar da sua produção, qualquer dia nós podemos exibir aqui no nosso programa. A Agricultura BR que vai para o intervalo e que daqui a pouco volta com mais destaques da AgriShow, que é a grande feira que acontece, a maior feira da América Latina. E ainda hoje, você já sabe, nós vamos falar sobre o Plano Agrícola Pecuário 2016-2017, que será lançado na próxima quarta-feira, cobertura total aqui do Agricultura BR, que vai para o intervalo e volta já. Agricultura BR de volta, e eu lembro a você que na próxima quarta-feira acontece o lançamento do Plano Agrícola Pecuário 2016-2017, bastante antecipado. Esse plano normalmente é lançado no mês de junho, foi antecipado agora para maio, né? Normalmente o final de junho foi antecipado para maio, e sem muita revisão, sem muito debate com as áreas que são afins em relação ao agronegócio brasileiro. Isso já gerou bastante polêmica. Você já sabe que você vai ter a cobertura completa aqui pelo canal do Boi, no Agricultura BR, próxima quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Então, na quarta-feira, nós vamos começar mais cedo aqui o programa. Mas a nossa equipe de reportagem foi saber a opinião de alguns dos mais importantes envolvidos, como os ministros, o ministro da Agricultura, Cátia Abreu, que comentou a respeito do que acontece com o Plano Agrícola, e também com o Nelson Barbosa, que falou a respeito das questões ligadas à economia para o Plano Agrícola. Veja. O Plano Safra é um plano de financiamento, tem um orçamento de subvenção já planejado e nós temos recursos fiscais para financiar não só o plano atual, como também o próximo. Mas é muito importante para isso que se altere a programação fiscal do governo, alterando a meta, e eu acho que a sinalização que foi dada ontem pelo presidente Renan, que planeja votar isso ainda em maio, antes do dia 20, dá uma segurança para todos os envolvidos de que os serviços principais do governo, serviços essenciais, vão ser mantidos e o governo vai continuar funcionando plenamente, atendendo às demandas da população. Então, acho que esse problema também vai ser equacionado até o final do mês. De acordo com o movimento e a execução do Plano Safra, que vão aparecendo as dificuldades. Então, nós não precisamos de permissão para cumprir com a nossa obrigação. Plano Safra é obrigação do governo, do Ministério da Agricultura, e nós vamos fazê-lo e anunciar. Isso não impede que, caso nós não estejamos aqui no futuro, que outro governo possa melhorar esse Plano Safra. Nós até esperamos que isso possa acontecer, quem sabe. A presidente criou já 2 planos safras, a questão do confinamento do boi, que não fazia parte do financiamento. Mas esse item ainda ficou dentro da rubrica investimento. Então, ninguém conseguia tomar. E agora o ministro da Fazenda já concorda de nós mudarmos o decreto e que essa rubrica vai passar para custeio. Confinamento 90 dias, 120 dias. Então, são esses detalhes que ao longo dos planos, da execução do plano, os produtores vão encontrando essas dificuldades e vai comunicando ao Ministério e a gente vai aproveitando para melhorar. Aí o posicionamento dos ministros, isso dá, de certo modo, uma entonação do que pode vir no Plano Agrícola Pecuário. Esse Plano Agrícola Pecuário que, pela lógica do que aconteceu na economia do país nesses últimos 12 meses, com uma taxa Selic que subiu, com uma inflação que automaticamente subiu também aqui no país, deve ter taxas de juros ainda piores. A taxa de juros do plano passado eram piores do que eram as piores que nós já tivemos para um plano agrícola, e elas deveriam, teoricamente, pelo andamento do que o governo fez durante todos os últimos 12 meses, em relação à sua política econômica, deveria ser um plano ainda mais complicado. Mas, pela fala da ministra Cátia Abreu, talvez não seja bem isso que possa acontecer nesse plano. É por isso que vamos ter essa transmissão na quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, posicionamento, opiniões, o que acontece com o plano no qual o Brasil vai ter o seu maior custo de produção para a soja, por exemplo, chegando a R$ 2.810 por hectare no estado do Mato Grosso, uma situação de custo extremamente elevada que pode trazer aí uma taxa de juros nesse novo plano ainda mais alta, ou pior do que essa que já é praticada no Plano Safra atual. Então, para saber de tudo isso, o resultado é só na quarta-feira, a partir das 10 horas da manhã, então você acompanha aqui no Agricultura BR.
Por aqui eu vou falar sobre milho, porque o milho, sim, o milho vem numa situação sempre muito favorável. Então, vamos ver agora como é que está o milho negociado no mercado futuro brasileiro. Vem em alta, posição de maio, 1.490 contratos a R$ 50,05 a saca de 60 quilos, alta de 0,89%. Julho, a R$ 43,90 a saca, alta de 0,92%. Setembro tem 3.520 contratos a R$ 40,95 agora, 0,34% de alta, e novembro, R$ 42,00 a saca de 60 quilos, com alta de 0,86%. Assim vem a situação para o milho negociado na Bolsa Paulista. Milho negociado no mercado futuro continua em alta, assim como o mercado físico nacional. Daqui a pouco a gente traz, então, como é que está o indicador, né? Como é que está a média nacional para o Brasil. Antes, vamos saber como é que estão os negócios nos Estados Unidos, portanto, Bolsa de Chicago, destaque para o milho internacional. Milho que teve lá nos Estados Unidos uma motivação um pouco maior para vender um pouco mais, para exportar um pouco mais. Inclusive, a última semana, dos dias que encerrou a última semana, na última quinta-feira, teve uma venda de exportação norte-americana mais elevada, um número bastante expressivo, como você conferiu no programa de ontem. Vamos saber agora se milho sobe nos Estados Unidos. Milho agora vem praticamente andando de lado, apenas a posição de mais curto prazo sobe. Posição de maio sobe 0,38% a $3,88 mais 50 o bushel. Julho vem totalmente na estabilidade, $3,91 mais 25 o bushel. Setembro, recuo de 0,06% a $3,90 mais 25 por bushel. Dezembro, 0,06% de queda a $3,94 mais 25 por bushel. Assim vem a situação para o milho negociado na Bolsa de Chicago. E olha, já que o assunto é milho, já que o assunto é internacional, vou aproveitar para falar um pouco a respeito do relatório apresentado, levantamento de acompanhamento de lavoura da Argentina, da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, para a produção de milho naquele país. E olha, eu ressalto que lá na Argentina, como você já viu no começo do programa, eles mantiveram a sua expectativa de produção de soja de acordo com a última semana. Acontece que a última semana, eles já tinham rebaixado a sua expectativa de produção de 60 milhões de toneladas para 56 milhões de toneladas. No milho, eles não mudaram nada, continuou da mesma maneira, e as áreas que são afetadas pelas fortes chuvas na Argentina são as mesmas que atingem a soja, atingem o milho também. Só que por lá, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires está meio que dizendo que o milho tem uma resistência um pouco maior para essa chuva, para essa área na Argentina. É importante lembrar que por lá a terra tem uma qualidade diferente, ela consegue segurar muito mais água, é mais argilosa a terra na Argentina, então já deveria ter algum estrago para o milho também, mas não é o que a Bolsa de Cereais de Buenos Aires informa. Mantiveram a sua expectativa de produção em 25 milhões de toneladas, é o que informou o relatório apresentado na tarde de ontem. Vamos saber então como é que ficou a situação para o milho na Argentina. Pode trazer aqui na tela, porque a área semeada na Argentina foi de 3.300.000 hectares. A área de colheita perdeu pouco, a verdade é essa. Se a soja perdeu 1 milhão de hectares da sua área semeada para a área de colheita, a Argentina perdeu muito pouco. A Argentina para o milho perdeu muito pouco. Ficou com 3.230.150 hectares de área semeada com o milho. Já a área de colheita na Argentina, até o momento, é de 762.346 hectares. Assim vem a área já colhida na Argentina, que tem a previsão mantida em 25 milhões de toneladas de produção, e a produção parcial, ou seja, do que colheu, já saíram dos campos da Argentina 6.878.170 hectares. Assim vem a situação do milho lá na Argentina, que deveria também, por conta das questões climáticas que atingiram o país vizinho nas últimas semanas, foi praticamente um mês de chuva forte lá na Argentina, assim como aconteceu com a soja, e houve a redução na expectativa de produção de 60 milhões para 56 milhões de toneladas, a expectativa para acontecer com o milho deveria ser muito parecida, mas o relatório da Bolsa de Buenos Aires não coloca essa situação, mantém a expectativa de 25 milhões de toneladas de produção de milho para o país vizinho. Ora, e se a Argentina
tem uma situação no qual o seu milho, e principalmente a sua soja, a produção de soja está bastante ameaçada por conta dessas chuvas que aconteceram há 3, 4 semanas, nos Estados Unidos a situação tem sido muito diferente. Os Estados Unidos, que já atingiram 30% da área destinada ao milho, já foi semeada, portanto, já está cultivada, vinha num céu de brigadeiro, boa situação para o cultivo do milho nos Estados Unidos. Vamos saber se essa situação continua. Quem fala sobre este assunto aqui no Agricultura BR é a Nadiara Pereira, está aqui conosco. Nadiara, milho nos Estados Unidos, eles estão semeando as áreas. O último relatório de acompanhamento de lavoura do Departamento de Agricultura norte-americano foi na segunda-feira, 30% já estava semeado e parecia que o clima estava bom. Como é que é a expectativa para os Estados Unidos? Olha, Fabiano, umidade no solo não vai faltar. Por enquanto, as condições de umidade são boas e agora, nos próximos dias, tem previsão de aumento das chuvas sobre as áreas produtoras. O problema é que o excesso de umidade agora pode atrapalhar um pouco as atividades no campo, principalmente nesses próximos 5 dias. A previsão é de volumes mais expressivos de água, principalmente nos estados mais ao sul. Algumas áreas podem receber até 70 milímetros em 5 dias. Mas nas principais áreas produtoras, principalmente aqui mais ao norte, nesta área do cinturão produtor de grãos, o volume de água não deve ser tão elevado. Deve variar entre 5 até 30 milímetros. Então, em algumas áreas deve chover forte, mas em grande parte das áreas produtoras será uma chuva bem distribuída ao longo deste período e não deve paralisar completamente as atividades de plantio do milho. Durante este próximo período, as temperaturas ainda seguem baixas aqui mais ao norte dos Estados Unidos, mas mais ao sul já a elevação das temperaturas. Os Estados Unidos já está entrando na primavera, então é uma estação de elevação da temperatura e aos poucos essa temperatura vai se recuperando sobre as áreas produtoras. Durante o próximo período, entre 4 e 8 de maio, previsão de pouca chuva. Aí sim teremos uma redução dos volumes de água e neste período o plantio do milho volta a ser mais favorecido. Acontecem algumas pancadas de chuva, mas o volume será bastante baixo, indicando que são chuvas rápidas e bem isoladas. Fabiano. Obrigado, Nadiara Pereira. Daqui a pouco ela retorna com outras informações, mostrou agora como é que está a situação das lavouras nos Estados Unidos. E eu lembro aqui a você que os norte-americanos, eles ampliaram a área de cultivo por lá. Os norte-americanos subiram para mais de 37 milhões de hectares a sua área de produção. E aí o Agricultura BR calculou aqui, pegando a média de produtividade nos últimos anos, nas últimas 4 temporadas, e fizemos ali uma simplificação para chegar a uma projeção do que pode acontecer nessa temporada 16-17 lá nos Estados Unidos. Eu ressalto que nós chegamos a um número extremamente forte, cerca de 400 milhões de toneladas de produção de milho nos Estados Unidos, se eles não tiverem problema. Então, seria muito interessante que os norte-americanos tivessem, sim, algum problema climático durante essa temporada, porque pode ter uma produção recorde realmente histórica nos Estados Unidos se nada acontecer com essa área e com o clima contribuindo da maneira que nós vimos há pouco. Agora eu mudo de assunto, mas ainda falando um pouco de clima, porque essa semana nós tivemos aí mudanças climáticas fortes no sul do país, no centro-sul do país. Aqui mesmo em Campo Grande a temperatura caiu bastante, tivemos 2 dias seguidos aqui de temperatura em 6 graus, mas tivemos também neve caindo em parte do Rio Grande do Sul, em uma área, principalmente em Santa Catarina, geada no estado do Paraná, ameaça de geada no sul do Mato Grosso do Sul, e vamos saber agora como é que ficou a situação com a repórter Viviane Lara. As noites geladas de outono, com temperaturas próximas a zero, têm deixado muitos produtores de leite apreensivos com a segunda safra do cereal mais usado para a dieta do plantel. O milho está quase no ponto para fazer a silagem, mas a preocupação agora do produtor é com a geada, que pode prejudicar a qualidade do alimento para os animais. Em pouco mais de 6 hectares, o produtor faz 2 safras com milho para garantir a alimentação durante todo o ano. A propriedade é pequena e não possui piquetes. No entanto, as vacas leiteiras consomem apenas silagem, feno e ração. E por isso, quando tem previsão de geada, assim que termina a ordenha, seu Anselmo vai para a lavoura conferir se houve a formação de gelo.
Caiu uma geadinha, mas foi pouquinha coisa, né? Vamos torcer que não caia uma geada grande para não dar problema no milho, né? Pode faltar alimento para o limão daí, né? Este técnico explica o efeito da geada na planta e por que ela é tão temida pelos produtores. A planta de milho acontece que a água que tem dentro das folhas ocorre um processo de cristalização, ou seja, um congelamento das células, né? Que essas células acabam sendo rompendo e a folha começa a ter colorações verdes mais fortes, mais escuros, se tornando uma palha seca. E isso ocorrerá que a qualidade do produto enstilado será muito inferior. Consequentemente, não responderá à produção de leite dos animais. Em alguns locais hoje se viu alguma coisa muito pequena, mas essa geada ainda não comprometeu os milhos que serão ensilados, né? Então, acredito que a grande maioria dos milhos irão escapar por esse período de geada que está se iniciando no estado. No ano passado, a geada não chegou a atrapalhar a safrinha do milho. Viviane Lara para o SBA. A gente trouxe aqui para você uma produção de milho em segunda safra, uma segunda safrinha bem pequena que tem no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não tem produção de milho segunda safra, como acontece no centro-oeste brasileiro ou como acontece no estado do Paraná. Entretanto, alguns produtores se arriscam, né, com produtores de leite, como você viu há pouco, a fazer esse tipo de cultivo para garantirem alimento aos seus animais durante o período mais intenso de inverno. E por lá o inverno é intenso quase o tempo todo. Então, você viu que tem risco aí para essa pequena produção por lá, mas tem risco também sobre a produção de milho segunda safra em todo o país. Aliás, essa informação nós temos trazido na Agricultura BR há várias semanas, porque se o milho brasileiro já tinha risco, porque começou o cultivo tardiamente, fora da janela ideal, por conta dos atrasos que ocorreram com a soja, há outros motivos para se preocupar. Primeiro, nós tivemos nem começou o inverno direito, você já viu que já teve ameaça de geadas, teve geada no Paraná, sul do Mato Grosso do Sul parece que geou um pouquinho, mas ameaça também sobre o sul do estado do Mato Grosso do Sul, mas a verdade é que já de cara a seca atingiu os principais produtores e exportadores de milho do país, que são os estados do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul, e o Paraná também, que também já sofreu um pouco de geada e pode continuar tendo risco. Vamos saber agora com a Nadiara Pereira como é que fica a situação das chuvas, se voltam as chuvas para as áreas que foram mais castigadas com a seca, produtoras de milho no país. Nadiara, o cenário para o milho é bastante complicado, a safra brasileira deve ter uma redução forte por conta de questões climáticas e a expectativa por conta disso é de preços cada vez mais elevados para o milho. Pois é, Fabiano, e por enquanto a expectativa é que o tempo seco volte a prejudicar algumas áreas, principalmente do centro-oeste e do sudeste, porque essa frente fria que avançou nesses últimos dias, ela trouxe um alívio, recuperou a umidade do solo em algumas áreas produtoras, mas a chuva será muito passageira, principalmente no sudeste e no centro-oeste. Então não é uma chuva que garante umidade suficiente para o bom desenvolvimento das lavouras aí nos próximos meses, especialmente agora no mês de maio. Por enquanto, a umidade do solo recuperou bem sobre a região sul, então beneficia principalmente as áreas produtoras do Paraná. O norte paranaense estava com um déficit hídrico, agora os índices já chegam a 100% de umidade, então o solo já está bastante encharcado nesta área. E também sobre o oeste de São Paulo e partes de Mato Grosso do Sul. O meio leste aqui de Mato Grosso do Sul voltou a ser bem beneficiado, o índice de umidade do solo subiu bastante, então estas áreas aqui estão em boas condições agora. Sobre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, a gente observa que grande parte desses estados ainda com déficit hídrico. A chuva até aconteceu em algumas áreas aqui de Goiás, do leste e norte mato-grossense, e a umidade voltou a subir nesta área em azul do mapa, mas também é uma área muito restrita. E mesmo em Minas Gerais, onde também a chuva já ocorreu de uma forma um pouco mais generalizada, ainda não foi suficiente para encharcar o solo. E agora, para os próximos dias, ainda há previsão de algumas pancadas de chuva. Só que em Minas Gerais é uma chuva muito isolada e com baixo acumulado, que não deve favorecer principalmente o oeste do estado, que tem grandes áreas plantadas. E sobre o estado de Goiás e Mato Grosso, a chuva fica mais ao norte, também não é suficiente para recuperar a umidade do solo.
Agora, para os próximos dias, tempo bastante seco no centro-sul do país. Na região sul, temperaturas baixas, então vai demorar um pouco para a umidade do solo voltar a cair. Então, por enquanto, as condições vão continuar favoráveis aqui sobre a região sul, principalmente no Paraná e também sobre partes de Mato Grosso do Sul. No próximo período, a chuva retorna para o sul, Mato Grosso do Sul, partes de São Paulo e Minas Gerais, mas é uma chuva muito isolada e com baixo acumulado, também insuficiente para recuperar a umidade do solo nas áreas que estão mais secas. Mas, por enquanto, Paraná e Mato Grosso do Sul, então, segue com condições melhores, porque o solo já está mais úmido e agora qualquer chuva que cair deve garantir aí umidade no solo. No próximo período, a chuva se espalha pelo centro-sul do país e, mais uma vez, o Paraná deve ser o estado mais beneficiado, com volumes que devem variar de 15 a 30 milímetros em 5 dias. Também chove de uma forma mais homogênea em Mato Grosso do Sul. Já nesta área aqui entre Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, pancadas mais irregulares que não devem atingir todas as áreas produtoras. Fabiano. Obrigado, Nadiara Pereira, obrigado pela participação. Você viu aí umidade de solo, principalmente, regiões produtoras com melhoria, então, portanto, nas áreas de produção de milho com a Nadiara Pereira. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco tem mais destaques em relação à soja, principalmente. Você já sabe, hoje é o último dia da AgriShow, daqui a pouco a Juliana volta ao Agricultura BR com mais informações. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Agricultura BR de volta, eu trago agora os últimos destaques meus aqui desta edição de sexta-feira do Agricultura BR. Então vamos saber como é que está agora a soja negociada em Chicago e também dólar aqui no Brasil, dólar comercial que vem com nova forte queda. Então vamos começar por soja. Soja negociada em Chicago, são os Estados Unidos em destaque aqui e nós temos aqui a posição de maio crescendo, subindo, agora com uma situação bem melhor do que quando o programa abriu. Quando o programa abriu, nós tínhamos soja em queda. Mas olha só, posição de maio agora sobe 0,22%, vem com 10 dólares 20 centes mais 25 por bushel. Julho com alta de 0,12% a 10 dólares 28 centes mais 75 por bushel. Agosto, 10 dólares 28 centes mais 75 bushel, praticamente estável a 0,02% de alta. E setembro, 10 dólares 16 centes mais 25 por bushel, leve recuo de 0,02%. Assim vem os negócios com a soja negociada em Chicago, nos Estados Unidos, portanto, soja melhor. Pelo menos comparado com o que começou o programa, vem com uma leve alta. Hoje o dia começou com soja em alta, depois oscilou em queda, então hoje é um dia de oscilações para a soja, difícil apontar como é que vai ser esse encerramento. Mas a verdade é, isso você pode ter certeza, pode-se pensar em novos patamares para os negócios com soja em Chicago. Os fundos de investimento têm tido uma atuação importante nesta questão. Bom, vamos saber do dólar então. Dólar no Brasil caía mais de 1,4% hoje. Vamos saber se esse dólar segue recuando. Recua sim, mas agora recua um pouco menos. Agora a queda é de 1,25% para o dólar aqui no Brasil. Vem a R$ 3,45 mais 5. Assim vem o dólar aqui no Brasil. Recuo, vem bem abaixo de 3,50, mas agora um recuo um pouco menor do que quando o Agricultura BR começou essa edição. E olha, minha participação aqui no programa está praticamente no final. Já estou encerrando a minha participação porque volta ela agora, Juliana Comparim, que está essa semana inteira lá em Ribeirão Preto, fazendo parte do programa lá de Ribeirão, da AgriShow 2016, conhecendo muita gente, muitas empresas que estão participando dessa, que é a maior feira da América Latina. Bom, eu encerro a minha participação por aqui, desejo a você uma boa tarde, também um excelente final de semana. Para a Juliana também, um bom retorno para você, Juliana, aqui para Campo Grande. Obrigada, Fabiano. Tem sido uma semana muito intensa, de muito aprendizado, muita tecnologia por aqui. Nós voltamos para Campo Grande neste fim de semana e nos vemos por aí, então, semana que vem. Olha, a Agricultura BR terminou aí em Campo Grande, mas por aqui a gente segue trazendo tecnologias, inovações que estão sendo apresentadas na AgriShow deste ano, que está acontecendo neste momento em Ribeirão Preto, São Paulo. A feira que começou na segunda-feira segue até hoje às 18 horas. Então, se você está por aqui, por Ribeirão Preto ou pelas
pelas proximidades, não deixe de visitar essa feira, que é a maior e mais importante da América Latina. Olha, para fechar a nossa série de entrevistas, na cobertura especial da AgriShow deste ano, eu converso com o representante de mais uma grande empresa que está presente na feira este ano. É a SSAB, uma empresa que produz aço de alta resistência. Para falar a respeito deste produto, então, eu recebo aqui no nosso estúdio Tiago Zuntini, ele que é gerente de vendas da SSAB. Tiago, obrigada pela companhia. Eu que agradeço o convite. A SSAB está no Brasil já há 13 anos, mas ela não é daqui, né? E ela possui há muitos anos já de mercado. Isso, a SSAB é uma empresa de origem sueca, data o início das operações 1878, mais ou menos. E estamos no Brasil, como você disse, há 13 anos já. Ela atua na fabricação, então, de aço de alta resistência. Então, é a matéria-prima para a fabricação dessas máquinas todas que a gente vê por aí. Isso, ela é produtora de aços carbonos de alta resistência, que te propicia muitos benefícios nessas grandes máquinas que estão expostas aqui hoje na feira. E qual que é a diferença entre o aço de alta resistência para o aço comercial? A grande diferença é a possibilidade de você conseguir trabalhar mais utilizando menos aço. Então, você consegue fazer equipamentos mais duráveis e mais leves, mais resistentes e mais sustentáveis. Então, esse é um grande benefício desse tipo de material. Você comentava também a respeito do peso, ele é mais leve? Na verdade, ele é o mesmo peso do aço. Acontece que você usa menos aço para ter a mesma resistência. Este ano é a primeira vez da SSAB aqui na AgriShow, né? Vocês já estão no Brasil há algum tempo, há mais de uma década, mas é a primeira vez que se apresentam em uma feira agrícola. E como que tem sido essa receptividade? Essa feira tem sido muito interessante para nós, porque os nossos clientes são os expositores. E também nós temos um trabalho que sempre foi um dos grandes trabalhos da SSAB, foi trabalhar com o usuário final, apresentar o benefício da empresa, no que o material faz, para que eles fomentem junto aos fabricantes esses materiais que lhe propiciam benefícios diversos. E em qual segmento que a SSAB atua aqui no Brasil? Ela é muito conceituada no mercado de mineração e transporte, principalmente transporte de grãos e mineração na parte de grandes minas e pedreiras, que você consegue melhorar a produtividade da mina, diminuindo a parada dos equipamentos. Você trouxe para a gente, Tiago, um pequeno aço aí, um exemplo, né, para fazer uma demonstração. Pode mostrar para a gente Sim. Um pouquinho, por favor? Eu seguro o seu microfone. São duas chapas de aço, uma de aço tradicional e outra de aço de alta resistência, que é uma forma simples de mostrar o benefício e a diferença de um aço para o outro. Então, nós temos duas chapinhas iguais, e quando a gente dobra, ao retorno a gente vê a diferença do material. Então, a chapa que mais dobrou é a tradicional e a chapa que menos dobrou é a de alta resistência. Então, isso teria que fazer muito mais força para fazer a mesma dobra de um aço convencional. Então, isso te propicia essa redução de peso. Então, você tem a mesma espessura, só que muito mais resistência. Bom, então vocês vieram aqui à feira pela primeira vez, né, fazendo contato com estas marcas expositoras. E hoje a gente chega ao fim da AgriShow. Como que foi o balanço desse primeiro contato? Olha, tem sido muito positivo. A forma de trabalho da SSAB é uma forma muito institucional de apresentar os benefícios que o produto pode agregar. E a gente, passando pela feira, a gente vê muitos fabricantes, principalmente John Deere, Case, que eles estão enfatizando muito a questão de performance dos equipamentos. Então, redução no consumo de combustível, redução no desgaste dos equipamentos e melhora de produtividade com menos parada dos equipamentos. Então, são pontos que a gente sempre bate na tecla, sempre pontua para os nossos clientes, que vão ser benefícios para os usuários finais. E isso, eles estão já apresentando isso para o mercado. Então, está sendo muito positivo para nós esse retorno de um trabalho que começou há 13 anos, que agora está começando a mostrar bons frutos nas feiras agrícolas. Por isso que estamos aqui expostos. Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui. Parabéns pela empresa de vocês e sucesso nos negócios. Muito obrigado, agradeço a grande oportunidade de poder demonstrar um pouco do que a gente faz e agradeço de novo a presença de todos que foram ao nosso stand, foi muito grato o momento nosso aqui. Muito obrigada, um bom ano para vocês. Obrigado, vocês também. Bom, a Agricultura BR continua ao vivo aqui, direto da AgriShow em Ribeirão Preto, São Paulo. Minutos finais de mais esta edição que encerra a cobertura ao vivo que nós levamos para você de casa, que nos acompanha direto pelo canal do Boi. Olha, na manhã de hoje,
nós estivemos presentes nas demonstrações de campo que aconteceram desde a última terça-feira aqui na AgriShow. Você está conferindo imagens agora deste momento, hoje cedo por aqui. As demonstrações de campo são um momento muito importante onde o produtor rural consegue ver na prática aquelas máquinas que estão expostas na feira. E eu e a equipe técnica do Agricultura BR e do Canal do Boi estivemos presentes, então, acompanhando esta demonstração de campo. Várias máquinas foram colocadas na prática, em operação, para a gente acompanhar. E olha, os trabalhos de demonstração mostraram plantadeiras, colheitadeiras, também ensilagem, silobags e outras tecnologias voltadas tanto para a agricultura quanto para a pecuária. E esse momento da demonstragem de campo, a gente foi junto com todo o público que também foi conhecer de perto estas tecnologias. E este momento é um momento muito importante. A gente entrou dentro de um caminhãozinho onde o público é levado até essa área que você está vendo aí na tela, que ela fica bem ao lado da feira. São 50 hectares de áreas plantadas e preparadas para esperar os visitantes da feira acompanharem todas essas tecnologias que são apresentadas por aqui na prática. Então, foi um momento bastante interessante, muito importante. A gente viu ali os produtores rurais conferindo de perto cada tecnologia, debatendo, conferindo tudo isso e vendo tudo isso que aconteceu por aqui na prática, né? Olha, a Agricultura BR segue aqui direto de Ribeirão Preto, São Paulo. Para eu finalizar esta edição, eu quero deixar alguns pontos aqui, um resumo do que foi a nossa semana. Olha, nós passamos por uma semana de clima bastante diferenciado. A semana começou com bastante sol, veio o friozão no meio da semana, a temperatura de 10 graus na quarta, quinta-feira. Hoje o clima ficou um pouquinho mais ameno e isso fez com que a gente pudesse apreciar toda essa feira aqui em diversos momentos, né? Várias situações climáticas diferenciadas. Durante a feira aconteceram várias coletivas de imprensa com entidades representativas do agronegócio e também marcas expositoras. As demonstrações de campo também aconteceram bastante por aqui, desde a última terça-feira. Elas seguem acontecendo até as 18 horas do dia de hoje. Tivemos também muitos negócios acontecendo e um grande detalhe que eu queria chamar a atenção é a pontualidade com que as coisas aconteceram aqui na AgriShow. Todos os dias, exatamente às 8 horas pelo horário da manhã, a abertura os portões eram abertos e toda a informação, a rádio aqui da AgriShow começava pontualmente às 8 horas, passando a programação do dia, informando os visitantes a respeito do que iria acontecer. Olha, tudo isso a gente agradece muito à AgriShow, agradecemos também a organização do evento e as entidades representativas que realizaram este grande evento aqui, muito importante para o agronegócio nacional e também da América do Sul. E agora eu encerro aqui, então, mais esta edição da Agricultura BR, ao vivo, direto de Ribeirão Preto, mostrando imagens para você desta feira, que foi mais um grande evento aqui nesta edição. Cerca de 160 mil pessoas foram esperadas para visitar as mais de 800 marcas expositoras. Na semana que vem, o Agricultura BR segue normalmente ao vivo de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Não se esqueça que na próxima quarta-feira tem a divulgação do Plano Safra, quando também faremos uma cobertura especial ao vivo. Eu me despeço por aqui agradecendo muito a sua companhia que esteve conosco ao longo de toda esta semana. Tenha um excelente fim de semana e a gente se vê na próxima semana. Muito obrigada a todos e até a próxima.